Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem, né? Sim. Tirando o André que tá resfriado. Então, vamos abrir os presentes hoje, por quê? Porque amanhã a gente vai viajar e só vai voltar ou domingo ou terça. Nós vamos viajar, então voltaremos só depois do Natal. Aí decidimos abrir os presentes antes, para não ter que levar tanta sacola para abrir lá na casa do primo do Léo, que é para onde nós vamos. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa viagem, onde a gente for, o que nós for fazer. Aí eu vou compartilhar um pouco. Então vamos abrir esses presentes, né? Sim. Primeiro vai ser o do Dé. Tá, a mamãe, o papai vai ajudar. O pai entrega e a mãe ajuda a abrir. Primeiro o do André, que ele é o mais novo. Esse é mais novo. Não. Esse daqui é da... Será que esse aqui é? Não. Esse daqui, Espiculino primeiro, pai. Espiculino. Ah, questo é do André. É. Esse daí é do André. Questo. Olha! Vem, amor. Esse é esse é do Pia. É. Abre o seu. Tem que abrir, né? Rasga. Abri o meu. Rasga pra ganhar mais. Uma toquinha. Vai. Ai, não parece um panda. É um panda. Não, é um guaxinim. Guaxinim. É desse? Deixa eu ver. Quer abrir essa aqui primeiro? Sim. Tá, abre Que esse. será? O que será que é do Não tem André? mais nada. Sim. Não, aqui tinha um ursinho. É, um guaxinim romano. É, eu gosto mais de guaxinim. André. Vou ajeitar aqui. Mãe, caraca. Coloca. Ai. Sério? Esse aqui ele que a Maria deu, não? Não, esse ele ganhou na da escola ontem. Do papai Deixa eu olhar o espelho. Espeta, deixa a mamãe arrumar o urso aqui. Olha no espelho. Olha aqui no espelho, Dedé. Olha o espelho. O Pietro com as orelhas de fora. Aqui. E agora, o que mais será que Vamos abrir esses, André? Sim. Vai ser docinho, Olha! É frutinhas! Aquelas frutinhas de cortar. É. Uma pizza. É, massinha de modelais. Então deixa aqui. Agora vamos abrir esse. Esse foi da prof de... Não, foi do Papai Noel. É. Olha! Que é isso? Mickey. É uma coisa de desenhar, eu acho. Deixa a mãe ver o que é. Cadê? Eu acho que é que desenha com... Não sei. Agora, esse daqui é de todo mundo. É, esse é dos dois, né? Ah, não, coisa é- de desenho. Tipo um quadrinho mágico. O que é isso? Que é isso? Que delícia! Chocolate. E esse aqui, o Dé? Vamos abrir. Vamos ouvir? Abre, André. Rasga. Puxa aqui, ó. Dá pra ganhar mais. Eu já sei. É uma máquina. Que é isso? Eu sei, é do Toy Story. Soldadinho. É o Story. Que é, André? Esse tem que abrir depois. É um Depois tem carro. que cortar aqui. Ah, a mamãe consegue soltar. O meu foi É uma maletinha cheia de soldadinhos, ó. É do Toy Story. É. Gostou, André? Sim. Agora vamos Agora ver. vamos abrir os seus. Não, Aquele lá é teu. deixa a Não, mamãe. Aspeta. O meu foi ser por último. O meu... Já quebrei um galho da árvore.
Esse também é do André. Ó, André. Os meus são por último. Que eu tô muito Será? ansiosa. É uma botinha. olha. O que mais? Mas aqui. Uma jaqueta. Olha, tem um ursinho. Gostou? Um urso. Eu vou colocar pra pimentar. É. Ah, vai experimentar já por cima da outra mesmo? E será que o Papai Noel comprou o número errado? Que tá muito pequeno pra minha cara. Pra cara do Dani. Esse aqui, ó. Abre aqui. Não, é Do outro pé, André. Tá virado, filho. esse pé Não, aqui. esse nesse pé. Olha assim. Bem, É bom, né? É bom. Eu acho que tá bom. olha. Olha! Agora... Levanta pra calçar a outra, Ô, filho. mamãe, Aqui, ó. os meus presentes podem ser por último? Ah, que legal. O meu presente pode ser por último. Olha esse olho. Ai! Ficou lindo! Guarda, que belo. Dá pra usar amanhã. Ah, tem deixado. É, agora fica mais do ladinho ali, ó. Ó, agora é o seu. Esse é do Mano. Olha. Na jaqueta. O que tem uma jaqueta. Olha o que tem na jaqueta. Do que é? Olha as costas. Vira. Vira. Olha o que tá escrito na frente. E olha o que tá escrito na frente ali, ó. Gamer. Uma calça. Uma calça que eu gostei muito até. Mais uma. Mais uma. Só Ah! ganhei roupa. Vamos ver de quem que é Bota esse a aqui. jaqueta pra ver como é que É, coloca a jaqueta. Ó, a gente engatando. Uhum. Ó, esse aqui é do André. Olha. O que será? É de menino. Não! Olha Ah. aqui. Fofinho do Homem-Aranha. Olha! Que legal. Gostou? Olha na cabeça Spider-Man. de... Spider-Man. Olha! Gostou, mãe? Hã? Ó, Olha lá, o papai mostra. Olha que ó, lindo! tem até capuz, ó. Ó, André. Tem Olha o capuz capuz do dele. Homem-Aranha. Agora esse. Esse, de quem que é esse? Esse é do Pietro. Um pouquinho de que é? Ah, não. Tem mais? Abre. Abre. É. Agora eu acho um pouquinho. Vamos achar. Olha. Olha, é um pijama, né? Um pijama bem quentinho. Urso. É motivo do frio, né? Das neves. Agora abre o outro. Aí abre. O que será? Será? Olha. Olha. Ai, ai. Que foi, André? Você queria um Mario? Tem o Luigi É, também. vamos ver se a gente acha. Vamos, ó, mas foi o Papai Noel que trouxe pro Mano. E, escuta, mamãe, olha aqui. Guarda cá. E a gente pode comprar um Luigi agora pra você. Vamos ver se achamos um Luigi? Aí o Mano tem o Mario e o André tem o Não, Luigi. que espera.
A mamãe vai cortar pra nós pegar os bonequinhos. Vamos pegar os bonequinhos? Vamos. Ah, eu não tenho fofinho. A mamãe vai achar um fofinho, tá? Vai ver que não tinha. É difícil de achar fofinho pra você. Já ganhou um vídeo, mas ganhou. Oh. Uau, vamos rasgar aqui pra ver. Gostou, filho, dos presentes? Experimenta a jaqueta pra ver se vai servir. Não, eu já experimentei a boa. Eu já experimentei a boa. Cadê a máquina? Onde abre? Onde abre, mãe? Vamos descobrir, né? Deixa eu ver. Olha, não pra brigar. Ó, tem o tanque. O tanque. Ó, tem até cerquinha. Ó, aqui as trincheiras deles, ó. Isso aqui é pra montar, ó. Ó, tanque que legal, né? Ó, tanque gira, ó. Aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui dá pra montar, ó. Ó, Ó, e esse dá aqui pra montar, ó. Fazer os cidadezinhos, ó. monta cerca, ó. Legal, né, filho? Aí você pode montar o teu... Aqui, ó, Dé. Monta o posto, ó. Ó, Trincheira do lado, ó. Ó, tá vendo, ó? André, sim, ó, daí tu coloca eles, ó. O soldado ficou atrás ali, ó. Tá vendo, ó? Assim, nós vocês, porque nós perdemos. Quem? Olha! Quem que vai brincar com o André? Quem que vai brincar com o André com o soldado? Humano. Mano, quem mais? Papai. Ah, é? Você gostou dos presentes, André? Ó, mamãe, eu montei aqui, ó. Va bene. Ele tá espionando, ele tá regando tudo. Ah, uma faquinha. Ele tá tirando, ele tá tirando. Uma faquinha? Vamos experimentar um fofinho do Homem-Aranha? André, vem experimentar o fofinho do Homem-Aranha. A hora que nós achar um fofinho, a gente compra pra você, tá, mano? Tá. Tira a jaca, mamãe. Solta o Mário. Usar as casinhas aqui também, ó. As casinhas de papelão. Fazer como se fosse a cidade. Não, mãe, eu vou pegar. Aí, filho. Ó. É verdade. Eu vou fazer por... Vou usar as Homem-Aranha! casinhas. Bora chamar Homem-Aranha! Ó, o Homem-Aranha. Olha. Ficou comprido pro André. Eu fiquei um Homem-Aranha! Eu fiquei um Homem-Aranha! Guarda! Ó, o Homem-Aranha! Cadê? Pode. Gostou, André? É bom que ele fica bem quentinho. É. Pietro, vamos provar seu pijama, filho? Só por cima tira essa e tira a calça de cima só. Olha que o Chupimar vai dormir comigo. Com você? Não, comigo. É porque ele é bonito. Isso. Brezinha, Vira um mortal. Aqui, mãe. Vira um mortal. Encaixado. Viu? Ele vira um mortal, mãe. Aqui. Só apertar. Ele vira um mortal, mamãe. Não. Aí já é no dia seguinte, em Veneza. Nós saímos um dia antes, né, para passar o dia em Veneza. É uma cidade lindíssima, cheia de história, fantástica. O tempo foi curto para nós conhecer um pouquinho do que a gente tinha pensado, porque com os meninos eles cansam muito. O André estava começando a ficar ruinzinho e aí a gente só foi nos pontos principais, digamos que os mais visitados. E por incrível que pareça, como vocês podem ver, Veneza estava vazia. Então escolhemos um dia perfeito para visitar Veneza, 24 de dezembro, uma data que
Quem puder vir, venham. Ela é assim, ó, deserta, porque em outros dias essa cidade é como se fosse um formigueiro. Tem muito turista. Então é isso, né, que movimenta a economia da cidade nos dias de hoje, o turismo. No verão, passear por esses becos é quase que impossível, porque é muito lotado. Poder apreciar assim, fazer um vídeo, tirar uma foto com pouquíssimas pessoas circulando é muito raro. Eu quero voltar a Veneza, não só mais uma vez, mas outras várias vezes, porque Veneza é pura história. Quem deve saber um pouquinho sobre a história de Veneza, de como ela surgiu, ela começa a história porque os vênetos foram expulsos, né, pelos lombardos, acabaram que foram para essas ilhas que eram pântanos, e ali eles começaram a construir a Veneza que conhecemos hoje. Passou por várias dificuldades, segundo a história, ela afunda todo ano um pouquinho, mas estando lá você não tem essa percepção de que a cidade um dia pode deixar de existir. Afinal de contas, nós nem iremos estar aqui quando isso acontecer. Essas pedras que foram construídas, essas construções maravilhosas aí, é uma pedra impermeável. Ela não absorve água nem do mar, nem água doce. Então foi isso que eles usaram para construir a cidade. É linda, tem muitas igrejas, nós não conseguimos entrar em nenhuma delas, porque os meninos já estavam exaustos, o Andrezinho nada bem, começou a ficar febril, e aí tivemos que abortar. Aí a gente estava andando de volta, você pega a balsa, né, digamos assim, uma balsa, e aí você volta todo o percurso por água, paga R$ 9,90 por pessoa para andar pelo menos uma meia hora, aí no Grande Canal abaixo, né, de volta para a estação. Para ir para Veneza nós fomos de trem, a nossa primeira experiência com trem. Não pude gravar nada porque o André já não estava legal, então toda a atenção foi para ele. E esses vídeos que vocês estão vendo em formato diferente foi o Léo que fez. E ele esqueceu que esse formato não ficaria a tela cheia para vocês. Mas acho que dá para vocês perceber um pouquinho da beleza de Veneza. Eu sei que muitas já visitaram, que se tivesse oportunidade voltarão, e as que nunca vieram, se algum dia puderem vir, venham. É linda, é maravilhosa, é mágica, e eu quero voltar para conhecer algumas das igrejas, né? Porque tem 137 igrejas só em Veneza. Aí já estamos no dia seguinte novamente. Depois saímos de Veneza, fomos para casa do nosso primo, chegamos lá à noite, e aí no dia seguinte nós saímos para passear. Esse lago é o Lago de Santa Croce, é lindíssimo também. No verão fica super lotado, é a praia da região, digamos assim. Não tinha tanta neve, aí é a parte mais baixa, né, onde o nosso primo mora. Então neve não tinha muito, mas deu para apreciar lá no topo das montanhas. As imagens que vocês verem pelo celular não chega nem aos pés do que na realidade, né? Você estando lá, vivendo o momento. Porque pelo celular, pela câmera, você vê uma imagem bonita, mas não é tão perfeita quando estando pessoalmente. São lugares lindos, mágicos, maravilhosos que eu estou conhecendo e me surpreendendo muito com a beleza. Eu sabia que a Itália é bonita, mas não imaginava que a beleza é perfeita. Olha a vista desse lago, isso que estava nublado, já era final de tarde. É lindo, o lago é extremamente limpo, dá para você ver as pedras no fundo, e aí é uma área de banho no verão. Fica lotado. É pedra, não tem areia, né? Como a maioria das regiões aqui da Itália, os lagos não tem areia, as praias também não tem, a maioria são pedras, né? Mas as praias não posso falar porque eu ainda não conheço pessoalmente. E a gente amou, foi um dos finais de semana mais gostosos que a gente passou, além de passar ao lado de alguns membros da nossa família, pudemos conhecer lugares fantásticos. Aí nós estávamos ensinando o Pietro a jogar pedra para ela pular. Eu amava fazer isso quando era criança, e hoje poder ensinar meus filhos
É fantástico, né? O André não estava muito animado porque ele estava doentinho, ele teve febre, muita tosse, mas resfriado. E aí tava um pouquinho animado. Até por um lado, né, se o André tivesse 100%, eu nem poderia estar tão tranquila ensinando o Pietro a jogar pedra, porque eu teria que deixar a atenção toda para ele não entrar na água. E aí o Pietro conseguiu, acho que, tirar 2 pedras que pulava, e eu, é claro, voltei à minha fase de infância. Perfeito. A última pedra que eu atirei deu 6 pulos. Pena que o Léo já não estava mais gravando. Mas foi, assim, uma experiência única, que é maravilhoso viver com os nossos filhos, com a minha família. E aí a gente passeou nesse parque, admiramos o lago, as montanhas. Só tinha nós e mais uma família. Tava bem frio, a temperatura tava na casa dos 3 graus. Mas o frio, quando você tem uma beleza dessa para admirar, então não é quase nada. É lindo esse lugar. E aí fomos presenteados com um maravilhoso pôr do sol nas montanhas. Uma das imagens mais bonitas que eu já vi na minha vida. Olha, essa imagem não tem preço. Vocês não têm noção de como é ver pessoalmente essa lindeza que Deus nos proporciona. Aqui novamente, no dia seguinte, estávamos indo montanha acima conhecer neve. Toda essa região da Itália é extremamente histórica. Nós vamos passar por Longarone. É uma cidade que foi devastada há 60 anos atrás por uma barragem que fizeram, mal feita, é claro. A barragem não chegou a estourar, mas a montanha desceu dentro do lago e inundou. Se perderam mais de 100 vidas nesse desastre. A cidade ficou totalmente destruída, então resta pouca coisa daquela época. Tudo que dá para ver hoje são construções novas. Tem os memoriais. É uma cidade assim que tem uma história muito triste, mas de um povo que recomeçou e hoje continua as gerações ali. Um dia, quem sabe, eu conte realmente a verdadeira história de Longarone para vocês. É muito triste, então procuro evitar falar sobre coisas que, por mais que eu não tenha vivido ali, não tenha, conhecido a história antes, mas é muito triste. Aí dá pra ver as casas construídas em cima das pedras. Tem uma ali, essa que vocês vão ver logo adiante aqui, passando essa cerca. Agora, eu acho que é ali, ó. É o túnel do trem. O trem passa por baixo daquelas casas que estão lá em cima. São lugares lindíssimos. Assim, você fica surpresa a cada curva. Aí eu não conhecia nada. O Léo já passou por essa estrada até uma altura. Eu, mais pra frente, ele também não conhecia. E foi novidade para nós dois. Não sei nem o que falar para vocês com tanta beleza. Eu queria poder gravar o tempo todo, mas não dá, não tem como. Os vídeos ficariam muito longos. Então eu gravei pequenos takes para vocês dos lugares assim que eu lembrei, eu tenho que gravar. Porque muitos lugares a beleza era tão bonita que eu nem conseguia lembrar de gravar. É uma estrada cheia de curvas, imagina, né? Ali serpenteando a montanha, então é muita curva, muito alto, penhascos gigantescos, túneis. Esse aí é só um pequeno túnel, a gente passou por vários outros mais longos, e é assim que a montanha segue, né? É assim que ela é trafegável, digamos assim, e é lindo. Se vocês observarem, do lado da estrada tem uns postes pretos altos. Mais pra frente eu mostro. Aqui é uma ponte extremamente alta, altíssima. Chegava até a me dar vertigem dentro do carro. Imaginar que eu tava passando por cima de um vale gigantesco. Mas é assim, né? Ó, esse poste preto ali é um teste que eles estão fazendo para caminhões autônomos. Então nessa via terá caminhões sem motorista.
serão guiados por esses postes. Aí à noite fica com as cores da Itália, verde, vermelho e branco, né? Aí mais pra frente, eu não sei se os caminhões já estão circulando, mas esses postes é pra circular, pra fazer com que eles trafeguem sem precisar de motorista, totalmente autônomo. Aí já estamos chegando na próxima cidade, que vocês vão ter uma surpresa logo adiante. São várias cidadezinhas, como toda a Itália, né? Várias cidades, uma conectada na outra, você só sabe quando termina uma, quando você vê a placa. Olha que espetáculo esse lago! Para mim foi uma das melhores imagens que eu vi. Essa cidade é linda, maravilhosa. O nome dessa cidade é Auronzo di Cadore. É linda, ela já tem um estilo mais austríaco, porque logo atrás das montanhas aqui fica a Áustria. Não sei se vocês perceberam ali nos vídeos anteriores, dá para ver as placas indicando o caminho para a Áustria. Então elas têm essas construções mais típicas assim. É um lugar fantástico. E aí a gente já começou a ver neve. Era pouca neve porque não choveu nesses últimos dias, então se não tem chuva, não tem neve aqui na parte baixa. Mas mesmo assim, deu para ver paisagens lindíssimas. E a diferença de temperatura é gritante do primeiro lago maravilhoso ali que a gente viu, que é a outra ponta lá embaixo, com esse lugar aqui, que é a parte de cima do lago. Aqui a diferença de temperatura é muito alta, que estava menos frio do que lá embaixo. Esse lago é artificial, ele é represado e a água é azul, um azul maravilhoso, assim, fiquei encantada. E claro, a água que desce das montanhas. Como nós já fomos no final da tarde, então aí vocês também podem ver um pouquinho do pôr do sol no topo das montanhas. E os meninos, é óbvio que não iriam esquecer de dar uma brincadinha no parquinho, mesmo com gelo nos pés. O Pietro nem se interessou muito pelos brinquedos, porque ele queria mais era quebrar o gelo. E o André foi brincar um pouquinho nos brinquedos, mas ele disse que estava muito gelado. Esse branco ali é uma pequena pista de esqui, uma das muitas que tem, essa ali é bem pequenininha. E aí já estávamos destino montanha acima, que nós queríamos chegar no Lago de Misurina, que é um ponto bem alto, onde a maioria vai para apreciar a neve. E aí daí para frente já só sobe, muita curva e neve. Aí sim nós começamos a ver neve daí para frente. Qual foi a minha impressão de neve? Para mim não foi muita surpresa, porque eu já tinha visto quando eu era criança, eu lembro de uma época rara, né, que nevou aqui no Brasil e eu pude apreciar. E a neve nada mais é do que muito gelo. Aí a gente não é uma neve fofa, porque não tinha nevado nos últimos dias, então era um gelo compactado já. Mas é bonito, é único, é uma experiência única porque é tudo branco. Então, como nós fomos no final da tarde, as imagens não ficam tão boas, a iluminação. Mas aí já dá pra ver, né? Contraste do anoitecer, as montanhas brancas e o sol se pondo. Aqui os típicos pinheiros de lugares que tem neve, montanhas nevadas, né? E esses marcações, essas madeiras, vamos chamar de um pequeno poste. Esse é o guia para a máquina da neve limpar e para os carros também, né? Se guiarem para acabarem não saindo da estrada e acontecer um acidente. Então, ao longo de todas as ruas que tem neve, que neva bastante, tem esses marcadores. E como vocês podem ver, é tudo asfaltado. Não existe estrada de terra para os pontos turísticos. Aqui é tudo asfalto. Para onde você for, seja movimentado ou não, é muito asfalto e bem conservado. Dificilmente você vai pegar uma estrada ruim.
pelo menos por hora, nós não pegamos nenhuma de todos os que a gente já andou. Como a gente já estava aí a mais de 1000 metros de altura, a neve deu o seu ar da graça. E aqui é o nosso destino final, o Lago de Misurina, que na verdade é um lago bem comum quando ele descongela no verão. Não tem uma beleza tão linda quanto aquele de Auronzo lá embaixo, mas a atração aqui é a neve, porque o lago congela totalmente. Ele já estava praticamente todo congelado, só tinha uma pequena parte que dava para ver o tom de cor diferente, que ali sim, só tinha uma camada fina de gelo. Ali, ó, essa parte que vocês podem ver que é mais escura, é a parte que só estava fina a camada. Então é um lago, né? É proibido descer, porque pode acontecer algum acidente grave e é proibido. Aí são hotéis, cafés que tem aí em cima. Estávamos a 1.800 praticamente metros de altitude do nível do mar, né? Então é muito alto, é claro que vai ter muita neve. E esses hotéis, eles não são muito grandes, mas dá para hospedar uma média de 500 pessoas. No verão, o lago descongela, as pessoas também vão para lá para tomar banho. É um lago de um pouco mais de 2 km de comprimento por uns 5 metros de profundidade. Então é ponto turístico no inverno porque ele congela e no verão para as pessoas se banhar. As águas são extremamente geladas de todos esses lagos que eu mostrei para vocês, mas cabe ao gosto de cada um de querer entrar na água gelada ou não. Esse foi pequenos vídeos de todos os lugares lindos que nós conhecemos. Em breve iremos fazer novos passeios, conhecer novos lugares e vou compartilhando com vocês. Espero que gostem do nosso vídeo, que apreciem um pouquinho da beleza da natureza italiana. É um lugar lindo, mágico e que eu vou compartilhar muitas outras coisas com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo.